trabalho. O que é que eu posso dizer? Vive a vida, né? Aqui é a professora Alda Pereira, aqui no canal diferencial da Alô, meus seguidores e seguidoras. Conforme prometido, eu vim, por incrível que pareça, apresentar para vocês aqui um pouco da análise das provas, né? Cujas bancas vão fazer os concursos que eu falei para vocês lá no Instagram e aqui também, concurso da Polícia Civil, concurso da Embasa e outros concursos, principalmente Secretaria da Fazenda da Bahia. Então as bancas na sequência são IBFC, né? Fundação Getúlio Vargas. Então hoje aqui eu vou trabalhar com vocês um pouco da banca IBFC. Ao contrário do que todo mundo pensa, não é uma banca fácil não, né? Ela tem alguns pontos que são fundamentais. Então, vocês atentarem para o fato de que as questões são cobradas morfologicamente, sintaticamente e semanticamente, ainda é um grande segredo de sucesso para trabalhar com esta prova. Então, o que eu fiz? Selecionei aqui duas questões para análise e vou dar aqui para vocês assim, de bônus, um passo a passo gramatical. E aí vocês vão ficar tranquilos em saber, assim, de fato eu posso com esta banca. E dessa forma, um concurso ou para a Polícia Militar ou então para a Polícia Civil vai ficar mole para vocês na parte de língua portuguesa. Vamos conferir isto? Vou mostrar para vocês agora. Preste bastante atenção e vamos lá. Vamos tratar então das questões, né? Observando, esta aqui é a primeira, deixe-me ver. É importante que vocês leiam o enunciado com bastante atenção. No caso desta, primeiro veio o exemplo, né? O período, e logo em seguida, em negrito, veio o enunciado, que eu chamo de comando. Então, vejamos. No trecho, em geral, isso se dá por meio da violência. Quando está triste, com raiva, quando sente medo ou insegurança, em todos esses aspectos, a violência é uma fuga muito grande. Então, observa só. Assinale a alternativa correta que classifica sintática e respectivamente os trechos grifados. Como eu comentei com vocês na chamada, prestar atenção se o pedido é sintático, semântico ou morfológico é de fundamental importância. Só para lembrar, quando a cobrança é morfológica, você tem que identificar qual é a classe gramatical a que a palavra grifada pertence. Se for do ponto de vista sintático, você vai observar qual é a função que aquela palavra tem no contexto. Se é um sujeito, se é um objeto, se é um adjunto, se é um complemento, enfim. Mas se a cobrança for semântica, você dará conta do significado que a palavra tem no contexto. No caso aqui desta questão, o pedido, como você observa, é sintática. Então isso já serve para você eliminar qualquer alternativa que esteja se referindo à classe gramatical, porque não é o pedido. E eu peço também que vocês prestem atenção a este termo, respectivamente. Então, o que significa que você tem que analisar as palavras exatamente na ordem em que elas aparecem. Então, vejamos aqui. Na alternativa A, logo de cara, tem a expressão locução adverbial de modo. Locução é o nome de uma classe gramatical. Então, por conta disto, esta alternativa já seria descartada, tá? Tanto faz a banca colocar aqui advérbio de modo ou locução adverbial de modo. Ele vai chamar de locução porque é mais de uma palavra, no caso, o termo destacado acima, em geral. Formado por duas palavras, a gente não chama simplesmente de advérbio, chama de locução adverbial. Mas isto não é nome de função sintática, então você já eliminaria. Na alternativa C, você percebe que de novo tem a expressão locução adverbial, que é nome, mais uma vez, de classe gramatical, seria a parte morfológica. Então, assim como a alternativa A, você elimina também a alternativa C. Sobra para vocês, então, a alternativa B ou D. Em ambas tem a classificação adjunta adverbial de modo. Esta expressão adjunta adverbial é o nome de uma função sintática. Então, assim, você vai decidir
pelo segundo elemento, já que tanto em uma quanto em outra a apresentação é adjunta adverbial de modo. Observem as palavras que foram destacadas. Em geral e a palavra muito. Então, assim, esta se classifica por ser uma adjunta adverbial de modo, a palavra em geral, o mesmo que geralmente, e a palavra muito se configura como adjunta adverbial de intensidade, conforme vocês estudam na gramática e percebem que esta expressão, junto a um adjetivo, sempre tem a função de advérbio de intensidade, mas o nome sintático é adjunto adverbial de intensidade. Sendo assim, vocês devem marcar nesta questão a alternativa D. Perceberam que se vocês ficarem atentos ao pedido, se sintaxe, morfologia ou semântica, vocês têm a possibilidade de eliminar alguma das alternativas? Então, a alternativa D, só para confirmar. Vejamos então a segunda questão. Desta forma, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas do texto abaixo, preservando-lhe o sentido original e a adequação à gramática normativa da língua portuguesa. Vejam que esta é uma questão IBFC, mas ela traz características da banca CESP, SEBRASP, porque ela faz a vocês duas cobranças, a questão do sentido e a questão da adequação gramatical, da correção gramatical. Então não se enganem, mesmo sendo uma questão de única alternativa, mas ela pode se estender para dois domínios, para dois comandos. Então observem que tipo de inferência que vocês farão. Vejam as alternativas de A a D. Nelas contém apenas verbos, verbos no singular, verbos no plural. Então você já pode deduzir que estão diante de uma questão de concordância verbal, né? Cuja característica é você combinar o verbo com o sujeito. Então, assim, se estas palavras dispostas aí nas alternativas de A a D vão para o plural ou vão para o singular, dependerá principalmente, ou melhor, exclusivamente do sujeito a que eles se referem. Então, prestem atenção ao sentido e prestem atenção, sem dúvida nenhuma, ao aspecto gramatical. Analisemos então. Enquanto não debate nas escolas, bom, eu não posso escolher a alternativa A, porque a primeira opção é a palavra existirem. E aqui a referência é para debate. Debate é uma palavra singular, então eu não posso dizer existirem debate. Então já está descartada a alternativa A e qualquer outra em que o primeiro verbo esteja no plural. Por enquanto é o caso da alternativa A. Na alternativa B, enquanto não acontecer o debate, bom, esta por enquanto pode ser possível, porque o verbo está no singular, se referindo à expressão debate que está no singular. Vamos adiante. Esses valores vão permanecer. Pronto. Por ora, esta expressão ela pode ter sua adequação, porque esses valores é uma expressão plural e o verbo vão permanecer, esta locução combina também. Então, até aí, tudo certo. Mas observe o que eu falo, leio a oração até o final. Continuando. Esses valores vão permanecer, resultando em violência física e psicológica, porque não tem outras alternativas. Pronto, este verbo tem se refere a outras alternativas. E, finalmente, nós encontramos um erro. O verbo ter, quando ele está se referindo ao plural, ele deve ser marcado por acento circunflexo, ou acento diferencial, porque é o verbo que tem escrita igual nas terceiras pessoas. Ele tem, eles têm. Então, no plural, a marca do acento circunflexo é definitiva. E aí não houve. Então, o primeiro espaço estava tudo bem, o segundo, tudo bem. Mas no terceiro espaço, a gente teve um choque aí na concordância verbal. Sendo assim, a alternativa B está descartada. Na alternativa C, ocorrer, tudo bem. Debate é singular, o verbo está no singular. Mas já na segunda possibilidade, esses valores, o verbo da sequência não corresponde.
Mais uma vez, esses valores estão no plural e o verbo que o acompanharia seria prosseguirá, o que não ficaria adequado, dizer esses valores prosseguirá. Então, é melhor a gente já desistir por aqui, porque esta alternativa C não está adequada. Ficou, portanto, a alternativa D, se não for esta, não é, meus amigos, deverá ser uma questão para recurso. Mas vamos observar. Enquanto não for promovido o debate, ó, tudo certinho, singular, singular, tanto o verbo quanto o sujeito. Na sequência, esses valores continuarão, ó, mais uma vez certinho, sujeito no plural, verbo no plural. E, finalmente, temos lá, porque não existem outras alternativas. Vocês sabem que o verbo existir, ele flexiona em número, né? Singular, plural, a depender do sujeito a que ele se refira. E o sujeito aí são outras alternativas. O verbo está combinando muito bem. Desta forma, a alternativa correta a ser escolhida é a alternativa D. Perceberam quais foram os assuntos-chave destas duas questões? Foi a análise sintática, que é um forte desta banca, e a segunda, a questão de concordância, sendo cobrada numa outra perspectiva, para vocês completarem num espaço. O que a gente percebe aí são regras gerais, mas também tem regras específicas. Então, fiquem muito atentos a estas formas de questões, né? No decorrer aqui no canal, eu colocarei outras e vocês vão registrando aí. Cada questão se direciona para um conteúdo ou conteúdos específicos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a análise que foi apresentada desta vez. Até a próxima! Ufa! Viram finalmente como é fácil trabalhar essas questões? Basta que você me acompanhe aqui no meu canal Diferencialda, que eu sempre apresento as dicas fantásticas de língua portuguesa, e fique sempre esperando por resolução de provas da banca que você quer, né, para atingir os seus objetivos. Então, a partir de tudo que eu disse hoje, você vai se tornar um expert em prestar atenção na parte semântica, na parte sintática e na parte morfológica. Vamos então em rumo ao sucesso? Então, depois disso, que vocês fizerem as provas, vocês me contam, para que depois vocês também venham para cá, curtir comigo, viver a vida. Até breve, se inscreva aqui no meu canal, Professora Alda Pereira, espero você, até mais, tchau!